paz seja convosco, amém? Queria convidar os irmãos a se colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto de promessas. Quero desafiar você a abrir o seu coração, a esvaziar sua mente, permitir que o Espírito Santo possa estar agindo nesse período. Sabemos que Deus está aqui por conta que a palavra dele nos diz que onde há dois ou mais reunidos no meu nome, ali ele se faz presente, e nós sabemos que todos nós estamos reunidos no nome de Jesus, e ele se faz presente nesse local, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 89, Salmos 89, tem no telão também, para você poder acompanhar. Diz lá: o grande amor do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabeleceste a tua fidelidade nos próprios céus. Disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Os céus louvam as tuas maravilhas, ó Senhor, e também a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que cercam. Amém? Deus, a sua presença, Pai, nós te louvamos por este culto, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na sua presença. Pai, que o Senhor tenha toda a liberdade de agir no nosso coração, na nossa mente, que toda a preocupação, tudo aquilo que nos distrai caia por terra em nome de Jesus. Queremos somente aquilo que vem do seu trono. Fala conosco, Pai, recebe a nossa adoração, ouve as nossas orações essa noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite, querido? Oh, aleluia, Senhor, como é bom o Senhor estar em tua presença mais uma vez, ó Deus. Como é bom estar em tua casa, ó Pai, depois de um domingo tão decisivo, ó Pai, para a nossa nação, para cada estado, Senhor, para cada cidade, depois de um domingo tão importante, ó Pai, a qual nós exercemos, e nós estamos aqui nesse final de noite, nesse começo de noite, para dizer que Tu és santo, para dizer que Tu és grande, para dizer que nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Pai, nós viemos nessa noite aqui erguer as nossas mãos, Senhor, para o alto e declarar, Senhor, que somente Tu é o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite nós viemos aqui, ó Pai, juntos abriremos as nossas bocas para Te adorar, e juntos iremos entoar louvores, Senhor, e quando esses louvores chegarem nos céus, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar glória sobre este lugar, que possamos ser alcançados, Senhor, nesta noite pelas Suas promessas. Realiza, Senhor, nesta noite, ó Pai, o desejo de cada um, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É isso que Te pedimos, Senhor, com a certeza que iremos Te adorar. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita. Diga na terra.
Levante as tuas mãos para o alto, querido. Levante ela para o alto nessa noite. Deixa o céu descer. 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 Isso para o Senhor, declare isso. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Mais uma vez, diga isso para o Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga mais uma vez. Teu é o reino, Igreja do Senhor, diga. Declaramos nessa noite, nós declaramos nessa noite, nós declaramos, nós abrimos as nossas bocas para dizer, para declarar que não há nada semelhante a ti, que todo poder é teu, tudo é seu, Senhor. Nós declaramos nessa noite, ó Pai, com nossas mãos erguidas para o alto, nós declaramos, Senhor, que tu és santo, 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 santo. Oh, diga, teu é o reino, teu é o reino, teu poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu poder e tua é a glória para sempre. Com as suas mãos levantadas, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos para o alto, querido, e diga assim: nós esperamos ansiosamente por ti. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti.
sei que estás aqui. Quantos querem nisso? Oh, espero por ti. Aleluia. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Vamos dizer: eis-me aqui, eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Espero por ti. Aleluia. Espero por ti. Aleluia, Senhor. Espero por ti. Eu sei. Sei que estás aqui. Diga mais uma vez: espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Eu sei que estás aqui. Esse aqui, em tua presença. Esse aqui, em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Esse aqui, em tua presença. Esse aqui, em tua presença. Derrama tua Shekinah. Novamente, esse aqui, diga isso. E esse aqui, em tua presença. Esse aqui, em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Esse aqui, em tua presença. Esse aqui, em tua presença. Derrama tua Shekinah. Da plenitude, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama, Senhor, derrama Shekinah. Derrama da plenitude, da plenitude, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Diga para o Senhor: eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Em tua presença. Derrama tua Shekinah. Somente a igreja. Diga: eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Em tua presença, eis-me aqui.
Eis-me aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Se creres será curado, se creres será curada. Se apenas tocarem a veste dos meus vestidos, será curado, será curada. Eis que o Senhor passeia por meio dessas cadeiras aí, querido. Se creres será salvo você e tua casa nesta noite. Diga, diga. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Levante essas mãos lá em cima em nome de Jesus e diga: eis-me aqui. E eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Aleluia! 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 Ah, eu sinto o Rei dos Reis aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar. É a palavra dele nos garante isso. Pedro, como é que você sente? Eu não posso, já falei para vocês, eu não posso explicar como eu sinto o vento, mas eu sinto ele tocar no meu rosto, e eu sinto a presença do grande eu sou aqui neste lugar. Levante as suas mãos lá em cima, querido, lá em cima. Ah, que negócio é esse? Como eu queria estar aí junto com você, mas eu estou trabalhando aqui também. Mas eu queria estar assim, ó, com as minhas duas mãos erguidas, falando: eis-me aqui, Senhor, usa-me da maneira que o Senhor quiser. Aleluia, aleluia. Eu quero. Você quer a presença do grande eu sou aí? No meio da multidão sempre tem aqueles que querem mais, sempre tem aqueles que se contêm com o que está acontecendo, tem aqueles que ficam só observando. Mas nessa noite eu quero sentir, eu quero tocar nele, eu quero sentir virtude saindo dele, eu quero ver a minha vida sendo transformada. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorar. Isso, te adorar. Estás aqui, operando aonde médico não pode chegar. Ele diz assim: eu posso. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Diga: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és.
estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Olha assim, ó, estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Diga, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Adore, 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 adore o nome dele, adore o nome dele, igreja do Senhor, adore o nome dele. Eu te adoro, não pelo que é, não pelo que faz. Eu te adoro, não pelo que faz. Eu te adoro porque tu és. Eu te adoro porque tu és. Eu te adoro porque tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é eu estou aqui, eu estou aqui. Alava sarava canta, alava chuva canta, alava soide canta, alava aleluia. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Declare. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Com fé, me sustenta até quando não vejo. Deixa a tua alma gritar aí, deixa ela gritar aí. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu mesmo quando eu estou fraco, é Ele que te sustenta. Mesmo quando eu acho que vou cair, é Ele que te segura. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Levante as tuas mãos aí, querido, onde você pode, se você puder. Ninguém é forçado, com todo respeito, mas está uma presença do Espírito Santo tão grande aqui neste lugar. Ah, se eu fosse você, não perdia a oportunidade. Quem é batizado pelo Espírito Santo aí, dê lugar, dê lugar. Quem é batizado pelo Espírito Santo aí, dê lugar, dê lugar. Edifica a si mesmo, edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo em nome de Jesus. Sinta a presença, eu sinto a presença de Jesus aqui. Se você crê nesta noite, você sairá daqui curado, curada. Se você crê, sairá daqui com o espírito renovado. Entra tudo aqui, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos, para sempre cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos, para sempre cantaremos. O noivo vem. Diga mais uma vez, Hosana. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem.
Este é um lugar onde as pessoas se rendem por livre e espontânea vontade. Este é um lugar que congrega pessoas que compreendem as leis do reino divino, de um reino soberano, que não se limita a paredes, que não se limita a placas de igrejas. Somos aqueles que proclamamos um reino eterno. Somos aqueles que compreendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Somos aqueles que vivemos em uma outra esfera deste mundo, a esfera espiritual. As leis do Senhor são estabelecidas neste lugar. Aqui, neste lugar, deve imperar o reino. Um único imperador impera neste lugar. Aquele que conquistou naquela cruz do Calvário todo o poder, toda a autoridade de estar aqui e ver a sua igreja de mãos levantadas, de coração rendido, dizendo a Ele com o seu coração: sim, valeu a pena, sim, valeu a pena o Senhor ter ficado naquela cruz. Oh, Senhor, o noivo vem, o noivo vem. Neste dia, o Brasil inteiro reuniu-se durante o dia para escolher os seus governantes. Mas neste lugar nós declaramos que nós já escolhemos o nosso governador há muito e muito tempo. Quem reina nas nossas vidas, quem lidera as nossas vidas, quem governa as nossas vidas, não são homens e nunca serão. Pertencemos a um reino incompreensível a essas pessoas, um reino que só pode ser vivido pela fé daqueles que creem no Filho de Deus. Por isso levantamos as nossas mãos, por isso levantamos as nossas vozes, todos a uma, e dizemos: o noivo vem, o noivo vem. Oh, é a Ti que nós esperamos, Senhor. Não perca um segundo nesse lugar. Não perca um segundo. Toque na orla do vestido dele. Toque na orla do vestido dele. É a presença de Jesus, isso. Culto de promessas. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não dependa de nada mais para tocar no vestido de Jesus. É você e Deus, você e Deus. Se você se esforçar um pouquinho mais, você vai conseguir enxergar dentro do olho dele. Louvores a Ti. Esperamos ansiosamente, Senhor, aquele dia em que cantaremos face a face com o Senhor. Não nos conformamos com esse mundo. Não, nós não queremos ficar aqui. Nós anelamos pelo porvir deste lugar. Pode aplaudir bem forte Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele é. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. E entre o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei. Somente
do que vamos sentir quando chegarmos na presença dele. Pode se sentar na sua cadeira, no mesmo espírito. Não perca nada, não perca nada. Somos dependentes do Senhor, somos servos dele, nascemos para honrá-lo, nascemos para glorificá-lo. Não há outro sentido em nossas vidas a não ser exaltar o nome de Jesus Cristo e glorificar a Ele em todo momento. Fora e dentro da igreja, glorificamos, exaltamos o nome daquele que morreu em uma cruz e conquistou para nós o direito de estarmos aqui e sentirmos a presença dele, sermos renovados de tantas cargas desse mundo que colocam sobre os nossos ombros. Nós somos privilegiados, graças a Deus por isso, amém. Vamos rapidamente para as outras partes do culto, irmãos, e eu queria que fizéssemos isso com a maior brevidade possível. Esse é o momento de o Senhor abençoar, de Ele se manifestar na sua vida material, né? Então, culto evangélico é assim, esse é o momento. Como é que se agradece quando uma pessoa fala bem de nós, né? Alguém falou bem de mim, eu fiquei sabendo e eu vou lá agradecer, não é? Você fala, olha, muito obrigado, fiquei sabendo que você me defendeu, fiquei sabendo que você falou bem de mim lá, muito obrigado. Isso é um agradecimento, né? Como é que você agradece a Deus pela provisão dEle, por aquilo que Ele tem sustentado, porque Ele tem nos sustentado, amém, irmãos? Ele tem provido todas as coisas para nós, e essa forma é a forma de agradecimento, é você trazendo de novo aquilo que o Senhor determinou na casa dEle, ok? Dízimos e ofertas na casa do Senhor, basicamente os dízimos, não pode nunca ser uma barganha, nunca deve ser uma barganha. O dízimo, quando trazemos aqui a casa do Senhor, assim como nós subimos para cantar, deve ser sempre em agradecimento. Então, quando você traz o seu dízimo à casa do Senhor, é você agradecendo por 90% que ficou na sua mão, ok? Essa é a forma de você mover a mão de Deus na área material. É quando você reconhece e o agradece pelo que Ele tem feito. Amém, irmãos? Então você que porventura não entende isso ou não faz, entenda dessa forma. Alguns acham assim, eu não vou dar dízimo porque eu não preciso de nada. Lê do engano, né? Até porque o dízimo você não traz para barganhar, você traz como agradecimento. Então você que entende que Deus governa a sua vida de verdade, que é Ele que deu o seu emprego, que é Ele que deu sua saúde, que é Ele que adestra as suas mãos, você entende isso, que Ele é governador da sua vida, então esse é o momento de você agradecer por essa provisão. E agradecer além da boca, fazer um gesto, e esse é o gesto, trazer os dízimos à casa do tesouro. Amém, irmãos? Se porventura temos alguém aí que tem o seu dízimo, queria que você segurasse em suas mãos, não estamos podendo trazer aqui na frente, né? E vamos orar, abençoar o seu dízimo, a sua oferta, e logo depois também vamos falar algo, ou podemos falar agora, né? Eu acho que sim. Irmãos, então, culto que vem é culto de primícia, né? E, não, desculpe, no próximo culto de primícia, que vai ser dia 13, né? Então nós terminamos de pagar o telhado, graças a Deus, amém, irmãos? Acabou o telhado, foi pago, não chove mais dentro, pode olhar aí que não chove mais, graças a Deus por isso. Eu agradeço aos irmãos que entraram na campanha. Esse culto o culto de primícia, ele é para isso, hoje é promessa, mas o culto de primícia é para isso, né? Para fazermos votos com o Senhor, e nós fizemos, você fez o voto com o Senhor, e nós trocamos todo o telhado da igreja, e nós fazemos esses desafios. Eu só quero falar hoje, e vou falar no culto que vem também, para que você se prepare, porque no próximo culto de primícia, nós temos outro desafio, e o desafio agora é trocarmos o som da igreja, que ele já está bem antigo, sabe? Os irmãos devem ter percebido várias vezes isso, né? Às vezes está tocando aqui, faz um dum, quase explode tudo, né? Às vezes fica tocando uma rádio aqui do lado também, né? Tem gente que não presta atenção no culto, fica prestando atenção no rádio. Então nós precisamos trocar a aparelhagem da igreja, porque nós costumamos fazer as coisas nessa igreja com excelência, né?
Então nós precisamos trocar a aparelhagem dessa igreja. E nós já fizemos o orçamento, como eu disse para os irmãos, e nós vamos precisar de 30 pessoas que façam uma oferta por 6 meses, como fizemos do telhado, né? De R$50. Então, isso, a partir do culto de primícia, né? O próximo culto de primícia. Então, eu queria que você se preparasse para isso. E no próximo domingo, então, nós vamos pegar o nome de você. Agora, eu acho que não. Não. Sim, não. É que você viu que a gente organizou tudo aqui, né, irmãos? Está bem organizado. A gente só quer saber se vocês entendem isso, né? Lisiane, fazemos agora ou não? Não que ela mande, né? Não que ela mande, irmãos, nunca, não é isso? Então, vamos lá. Melhor obedecer do que desobedecer. Né? Então, assim, irmãos, são 6 meses, R$50, por 6 meses. Eu preciso de, no mínimo, 30 pessoas. Isso mesmo. Você que fez as contas sabe já. Então, ok, irmãos, alguém aqui já pode levantar a mão e dizer que pode? Pois é, mas daí não consigo pegar o nome da turma. Né? É por isso que... Tira uma foto que daí não dá para negar, né? Não vai dar para esperar. A gente pega no final do culto, daí pode ser? Você que levantou a mão, ao final do culto, você tem o compromisso de vir aqui à frente e dar o seu nome ali para a Elisiane. Tá bom, irmãos? Eu agradeço. Vamos ver se deu os 30 já. Se deu os 30, ninguém mais entra, hein? Ninguém mais entra, não pode mais. Pensa que a benção é assim, de qualquer jeito? Não, pode sim. Mas espero que cheguemos até os 30, amém? Graças a Deus. Agora vamos orar então. Fique em pé, se você puder, pelo seu dízimo, pela sua oferta. E você tem algum propósito diante do Senhor. Queremos que você já coloque esse propósito diante do Senhor e nós vamos abençoar também em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido o nosso provedor. Tu tens sido aquele que tem cumprido as Tuas promessas para esta igreja e tem cuidado desse povo, tem cuidado de nós, mesmo nós não sendo merecedores. Muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pelo nosso trabalho, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nossas vidas e pelas nossas famílias. E diante disso, ó Deus, aqui estão os irmãos, trazendo seus dízimos e suas ofertas, como agradecimento ao Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito. E rogamos a Ti, Senhor, que receba essas contribuições, para que haja manutenção na Tua casa, para que haja mantimento nesta casa, Senhor, e para que muitas pessoas entrem por essa porta e recebam, ó Deus, o Teu Espírito Santo, recebam o Senhor Jesus, que nós permaneçamos com essas portas abertas, sempre com excelência. Recebe, Senhor, nós consagramos essas contribuições para esta causa, a causa do Senhor. Rogo a Ti, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que nesse momento entrega algo para Ti, Senhor, coloca em Tuas mãos um pedido, Senhor, uma situação difícil nessa área, talvez alguém desempregado, talvez a família, alguém desempregado, talvez alguém que esteja precisando aumentar os seus ganhos, alguém que precisa uma causa na justiça, correndo, Senhor, nesse momento eu rogo a Ti, que abra as janelas dos céus, como o Senhor falou que faria, e que a Tua bênção recaia sobre essas famílias, e que todos vejam que existe um Deus neste lugar. Pai, em nome de Jesus, é o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Sente-se na sua cadeira. Enquanto o Neves vai passando aí com as salvas, eu preciso apenas conhecer, falar dos nossos avisos, que são normais, né? Quase normais. Pois é. Terça-feira que vem tem ECC, ok? Terça-feira que vem tem ECC, então 8h da noite, Escola de Crescimento Cristão. Próximo domingo, não esqueça, culto da família. As crianças já estão lá no anexo, né? As crianças já estão lá, né? Graças a Deus. Então as crianças já estão lá, porque é permitido. Irmão, só para você colocar na agenda também, dia 12 do 12, dia 12 de dezembro, sábado,
a partir das 9 horas nós teremos um bazar aqui na igreja. Lembra os bazar que a gente fazia? E vamos continuar fazendo. Só que agora com todos os cuidados e tudo mais. Então nós teremos um bazar aqui na igreja, temos muitas coisas boas aí, e nós faremos um bazar no dia 12, só para você colocar na tua agenda, mas nós vamos falar mais a respeito disso, ok? E a campanha de primícia que nós já falamos, é isso aí, ok? Agora os nossos visitantes, Anair, quem é Anair? Aqui, isso, Anair, vem nos visitar, muito obrigado, Deus abençoe. Thalia Jurema vai entregar um presentinho para a senhora, Anair. Isso, Deus abençoe, obrigado por ter vindo, venha sempre que quiser e sempre que puder. E também temos a Cláudia Cartacho, que daqui a pouco vai estar compartilhando a palavra conosco, também vai receber uma lembrancinha, Cláudia, o pregador também recebe aqui. E está ali o Antônio, que é o pai, né? Que é o pai da Cláudia, e a Antônio Palmira, isso mesmo, estava escrito aqui, Antônio e Palmira, então está aqui que vão, e a Cláudia vai compartilhar a palavra de Deus conosco daqui a pouco. Então, cada um devidamente presenteado, né? Cláudia, por favor, venha até aqui à frente, esse já é o momento. Pastora Cláudia é pastora e esposa do pastor Daniel Cartacho, que já pregou aqui na igreja, nesses tempos atrás, e eles foram pastores por muito tempo ali na igreja Rogate. Hoje Deus os direcionou para a comunidade base, né? Porque é uma base de verdade. Então está lá a pastora Cláudia junto com o pastor Daniel, são pessoas queridas nossas, amadas, temos conhecido eles cada vez mais e formamos uma aliança, né? Algumas igrejas nossas aqui que sempre conversamos, nós formamos uma aliança nessas igrejas. Não a aliança do Zumbi, uma outra aliança agora. Então nós temos nos conhecido cada vez mais e é um prazer ter a pastora Cláudia aqui conosco, compartilhando a palavra, já agradecemos. E eu queria que você se colocasse em pé mais uma vez, irmãos, só para você ficar mais magro, né? Fazer exercício, que na pandemia a gente não faz exercício, só na igreja, que você fica sentando e levantando. Estenda tuas mãos aqui à frente, eu gostaria de orar pela pastora Cláudia, e que por você também, que nós estejamos sensíveis. Senhor, muito obrigado a Deus pela tua palavra, que o Senhor sempre nos traz e que o Senhor coloca nas nossas vidas como orientação. E este é o momento onde vamos meditar nela, Senhor, e agradecemos a Ti por ter colocado no coração da Tua serva, de vir até aqui, essa disposição em vir até aqui, Senhor. Agradecemos a Ti e rogamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua sabedoria sobre ela, Deus. Temos certeza que o Senhor já colocou algo no seu coração, que é algo que essa igreja está precisando. Portanto, eu rogo a Ti, faça-nos sensíveis ao Teu Espírito Santo, sensíveis à Tua palavra, para que nós saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor falou conosco e se manifestou através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Receba a pastora Cláudia com uma salva de palmas bem forte. Podem sentar, amados. Obrigada. Glória a Deus por essa igreja tão linda, tão bonita. Obrigada, pastora Elisiane, pastor Steverson, pela oportunidade. Também a Elenita, que me fez o convite, ao pastor Jefferson. Jefferson. Eu pensei no Mocelim, eu falei Jefferson, que eu sempre falo Mocelim, né? Obrigada, amados, pela oportunidade. As filhas lindas, né, dos dois casais de pastores, né, tem filhas tão bonitas, tão lindas. Deus abençoe todos vocês. E essa igreja, uma igreja tão carismática, tão linda, tão arrumada. Tudo que a gente olha aqui, observa, a gente vê que vocês fazem com amor, que vocês fazem com excelência. Parabéns, né? Parabéns, porque ter o templo é algo maravilhoso. Eu não sei se alguém aqui já ficou alguma vez cultuando a Deus sem o templo. Tem alguém aqui que já aconteceu, já passou por essa experiência de cultuar a Deus sem ter o templo? Ninguém? Então eu quero dar um conselho para vocês, baseado na minha experiência. Agradeçam muito a Deus por terem um templo, porque nós sempre tivemos um templo. Eu, meu marido, a nossa ex-igreja, né? A gente sempre teve um templo. E aí, o ano passado, nós ficamos sem o templo, mas não deixamos de fazer o culto. Então, nós fizemos culto desde sempre, desde o primeiro momento, nós continuamos fazendo culto. Só que na casa, na nossa casa, depois na casa de outros irmãos,
e daí foi crescendo, e aí houve a necessidade de alugarmos um lugar. E então nós alugamos uma sala, que o pastor foi, a pastora também, o Pedro, né, também foi lá com a família dele, foram lá ministrar, mas era uma sala, né, numa pousada. E aí nós só podíamos usar aquele lugar durante as horas, um pouquinho, tipo umas 3 horas por domingo, né, que era o tempo de ir para lá, ensaiar, fazer o culto e daí ir para casa. E aí a gente não tinha mais o templo, daí não dava mais para ir orar no templo. Ai, meu Deus, que saudades de orar no templo. Como é bom vir na igreja, no templo, orar. É bom orar em casa, é maravilhoso, mas é tão bom orar na casa do Senhor, não é? E aí nós não tínhamos esse lugar para orarmos, não tinha um lugar para fazer reunião, tinha que fazer sempre nas casas. Era legal, era bom, mas que saudades do templo. E aí esse ano, para a glória e honra do Senhor, né, Ele nos abençoou e a gente conseguiu alugar um templo, né, e é templo mesmo, ele tem esse formato assim, de templo, né, e ele é bem bonito, ele é bem lindinho, né, e nós adoramos muito a Deus ali, e a gente aproveita para ir lá orar, e vamos lá e limpamos a igreja, e limpamos antes de começar o culto, e deixamos tudo em ordem depois que termina o culto, e não é peso para ninguém, não é tristeza para ninguém, é só alegria. Não é uma coisa boa, né? Então, que nós sempre tenhamos o templo, porque não ter o templo para adorar a Deus faz muita falta, principalmente para nós, que somos igrejeiros, não é mesmo? O povo da igreja gosta de igreja, não adianta. Então isso é tão bom, é tão gostoso, que vocês prosperem muito, que vocês cresçam muito, que essa igreja, essa quadrangular aqui da Vila Mauá, ela se multiplique em muitas e muitas outras, não sei como é que é o nome da igreja, Vila Mauá não, né? É quadrangular, mas daqui, entendeu? Que se multiplique. Eu desejo isso, eu declaro isso sobre a vida de vocês, e eu peço que o Espírito Santo, pela vontade dEle, confirme essas palavras em nome de Jesus. Então, queridos, é um prazer, né, uma honra pregar a palavra. Pregar a palavra é um grande privilégio. Então, todos que pregam a palavra, vocês, cada um que prega a palavra, né, a gente tem que se sentir realmente privilegiado. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Êxodo. Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá no capítulo lá em Êxodo, capítulo 2. Aqui. Êxodo, capítulo 2. E a gente vai ler ali alguns versículos. A partir do versículo 1, ok? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Senhor Jesus, a tua palavra é perfeita, ela é maravilhosa, e o Senhor fala de geração em geração. O Senhor falou no passado, o Senhor fala hoje aqui conosco, e o Senhor continuará falando, porque tu és um Deus que fala, que ouve, que responde,
e que cumpre também com todas as suas promessas, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Pai, obrigada por essa palavra, e que o Teu Espírito Santo faça dessa palavra a espada aguda de 2 gumes, como o Senhor diz que a Tua palavra é. Cada um de nós aqui, dividindo realmente a alma e o espírito e trazendo um entendimento claro daquilo que o Senhor quer para esses dias ao Teu povo e para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Jesus. Então, aqui nessa palavra, a gente vê a história de Moisés, que é uma história que não é desconhecida, é uma história que a maioria conhece, e alguns até conhecem muito bem essa palavra, essa história, não é a história de Moisés. Então, é aquele menininho que nasceu numa época que o faraó, que o rei do Egito, queria eliminar os meninos, né? Então, queridos, vamos pensar aqui um pouquinho. Deus escolheu um homem para trazer libertação para o seu povo. Eu não sei se a mãe de Moisés e o pai de Moisés receberam uma palavra profética dizendo assim: o Senhor lhes dará um filho e esse filho será o libertador do povo de Deus. Eu não sei se eles receberam uma palavra assim, pode ser que sim. Eu não sei se quando a mãe de Moisés engravidou, ela sabia que no seu ventre tinha um libertador. Mas Satanás sabia que Deus estava preparando algo. Satanás sabia que Deus estava movendo alguma coisa para trazer uma libertação para um povo que estava prisioneiro no Egito há muito tempo. E aí então ele vai e ele move o coração daquele rei, daquele faraó, e coloca muita crueldade dentro daquele homem e determina: você vai matar todos os meninos hebreus que nascerem. Porque esse povo é muito fértil e eles se multiplicam demais. E eles estão crescendo muito. E por mais que eles sejam escravos, eu tenho medo que daqui a pouco essa turma de menino que está nascendo aí, eles se tornem soldados, guerreiros e queiram guerrear contra mim. Então, antes que isso aconteça, eu vou matar todos os meninos. Então, aí o faraó, ele dá uma ordem para matar todos os meninos que nascessem naquela época. E aí surgem, então, 2 mulheres, que a gente vai ler também aqui um pouquinho sobre ela, que está no capítulo 1, ali a partir do versículo 15, você pode ler junto comigo. E ele diz assim, ó: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convidou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então o faraó, ele não deu uma ordem só às parteiras para matarem os meninos. Veja no último versículo que a gente leu, ele diz assim, ó: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido. Então ele não estava contando apenas com as parteiras para matar ali as criancinhas quando nascessem os menininhos. Ele também queria garantir que esses meninos morreriam, dando ordem a que ao povo egípcio também matasse qualquer menino que eles vissem do povo hebreu. E aí, queridos, eu fico pensando aqui: quem aqui já matou cachorro? Cachorrinho nasceu lá, uma ninhada, tipo 10 cachorrinhos assim, 8 cachorrinhos, tudo feinho, tudo meio, né, mochibentinho. E aí, o que nós vamos fazer com essa cachorrada? Aí alguém teve uma ideia: vamos matar, torce o pescocinho do bicho, né? Joga no rio. Alguém que já fez isso? Vai lá, gente, vamos confessar os pecados aí, né?
Mas eu sei de gente que fez isso. Hoje, se alguém for pego fazendo esse tipo de coisa, é crime, não é mesmo? Pode até ser preso, ou pelo menos pagar uma grande multa por matar, por ter essa crueldade, porque é cruel matar, não é mesmo? Pensa assim, entra um rato dentro da sua casa, e você vai correr para matar aquele rato. Quem é aqui que consegue dar uma vassourada no rato e ficar bem? Quando você vai tentar matar o rato, não dá uma moleza nas pernas? Para mim dá. Eu já tentei matar rato e matei. Com uma vassourada o bichinho, depois fiquei mal por causa daquilo. Mas as pernas da gente amolecem. Por quê? Porque você está tirando a vida de um ser. Agora você imagina, então, tirar a vida de um ser humano. Então, para que alguém consiga tirar a vida de um ser humano, é porque essa pessoa está investida do poder das trevas, está cheia do poder da crueldade. Porque um ser humano normal e cheio de Deus jamais tira a vida de um outro ser, seja de um cachorro, de um passarinho, até mesmo de um rato. A gente pensa antes de fazer, quanto mais de um ser humano. Então, aquelas parteiras, esqueci aqui como é que é, a Cifrá e a Puá, elas se viram numa grande dificuldade, porque elas foram chamadas por Deus para ajudar as mulheres a trazer a vida para aquelas crianças. Por que é necessário uma parteira? Por que é necessário um médico ou uma médica que faz a cesárea ou que faz o parto normal? Eles estudam, eles se preparam para trazer a vida para o ser humano. E aí, de repente, aquelas mulheres que foram treinadas, foram ensinadas para trazer a vida, elas, então, são convocadas pelo rei daquele lugar, pelo faraó, o todo-poderoso da época, e ele diz assim, vocês têm que matar. Então, agora vocês não darão mais a vida, agora vocês matarão. E elas, com as próprias mãos, teriam que torcer o pescoço dos meninos, teriam que afogar no rio Nilo, enfim, de alguma forma, elas teriam que matar. E aí, então, elas foram orar, aleluia. Então, amados, mesmo que a gente receba uma ordem de alguém que é maior do que nós, mas essa ordem não é de Deus, o que nós devemos fazer? Devemos orar. E aquelas mulheres, então, elas foram falar com Deus, porque depois diz ali, elas dizem, a palavra de Deus diz que para elas importou mais obedecer a Deus do que ao rei, do que ao faraó. Então, mesmo que o faraó mandasse matá-las, elas decidiram encarar o problema, mas não tirar a vida daqueles meninos. E aí, então, elas obedeceram a Deus e continuaram sendo servas do Senhor para trazer a vida. Amém? E isso é muito lindo. Então, queridos, a gente está falando aqui sobre uma promessa. Deus, Ele trouxe a promessa para o povo dele que nasceria um libertador. E aí, quando chega a época desse libertador nascer, o rei daquele lugar determina que todos morrerão. E é exatamente assim que acontece conosco nos dias de hoje. Deus, Ele derrama no nosso coração palavras, Deus derrama promessas, Deus derrama ideias, sonhos, não é assim? Às vezes você sonha com algo que vai acontecer, às vezes chega um irmão e te entrega uma palavra, te entrega uma palavra profética. Às vezes você está lendo a Bíblia, e quando está lendo a Bíblia, aquilo salta para você, e você entende, isso aqui é para mim, e você toma posse. Por exemplo, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Essa é uma promessa. E quantos aqui já tem essa promessa 100% na sua vida? Toda a sua família serve a Jesus. Ou tem um desviadinho lá pelo meio. Ou tem um meia boca, né? Não sabe muito bem se quer Jesus ou se não quer. Então, quando a gente olha para a igreja, nós vemos que muitas famílias não têm essa promessa cumprida 100%. Mas nós ainda estamos caminhando. E essa promessa se cumprirá em algum momento. Já tem se cumprido, começando em nós e naqueles que já receberam a Jesus. Mas ela ainda tem um tempo para se cumprir. Então, amados, Satanás, ele vem e ele vê que tem aquela promessa de Deus, e o que ele tenta fazer? Ele tenta colocar a morte. Assim como o faraó colocou a morte lá no povo hebreu, e muitos meninos morreram. Moisés escapou, e outros escaparam, mas muitos também morreram. Porque o povo do Egito podia pegar aqueles meninos e matar. Não eram só as parteiras. Mas aquela geração, Satanás, através do faraó, ele tentou eliminar.
E hoje também Satanás tenta eliminar uma geração na terra. Qual é essa geração que Satanás tenta eliminar? A geração que crê no poder de Deus, que cumpre com as suas promessas. Então hoje, o que Deus precisa encontrar em nós? Fé, porque as promessas Ele já deu, as palavras Ele já deu, não é? O chamado, o desejo, aquilo que Ele quer que façamos ou que tenhamos, Ele já entregou, na maioria das pessoas, mas Ele ainda tem mais, amém? Agora o diabo, ele colocou a morte. Então ele semeia a crueldade, ele semeia a morte, para quê? Para que aquelas palavras que Deus nos deu, aquelas promessas que Deus nos entregou, elas não se cumpram. Por isso nós temos que ter esse coração dessas duas parteiras aqui. E nós temos que nos posicionar diante de Deus e falar: o Senhor já falou, o Senhor já disse, e tudo que o diabo tentar contra, ele já está derrotado em nome de Jesus. Porque as minhas promessas, as palavras que o Senhor me entregou, todas elas se cumprirão e nenhuma falhará em nome de Jesus. Amém, queridos? Então temos que olhar para a Bíblia e pegar esses exemplos e ver que não foi fácil. Então alguém aqui pode estar dizendo assim: nossa, mas a vida está muito difícil. Esse ano então, meu Deus do céu, lá em casa, a minha família, lá no meu trabalho, lá não sei aonde, e às vezes a pessoa está achando que com ela a coisa é muito difícil, mas não é com ela, é com todo mundo. E para essas mulheres servirem a Deus, elas tiveram que pagar um preço, o preço da obediência. Então, se está difícil alguma coisa lá na sua vida e que está impedindo com que as promessas de Deus se cumpram, tenha bom ânimo, tenha fé, seja perseverante, seja homem e mulher de Deus, guerreiro e guerreira que profetizam e que declaram sobre sua própria vida, de que se cumprirá aquilo que Deus já prometeu, em nome do Senhor Jesus, amém? Aí, queridos, passando ali pelas parteiras, daí então vem a mãe de Moisés, porque aí a mãe de Moisés, ela está ali com o menino, e a Bíblia diz que o menino, ele era bonito, então ela deixou o menino viver. Muito obrigada, querida. Ela deixou o menino viver porque o menino era bonito, pensa, a própria mãe podia tirar a vida da criança, não é? A própria mãe poderia tirar a vida da criança ali, mas a Bíblia diz assim, ó, e ela viu que o menino era bonito, então ela escondeu, ao invés de ela tirar a vida dele, ela escondeu a criança, e escondeu por 3 meses, e eu não sei se alguém aqui tem criança pequena em casa, mas criança pequena chora ou não chora? Hã? Quem mora em apartamento aqui, você escuta a criança chorando, às vezes no andar de cima, no andar de baixo, do lado, né? A gente escuta. E tem criança que só Jesus na causa, né? Nasceu para chorar, que berra igual. O meu pai diz que meu pai e minha mãe, eles falam que o meu apelido quando era criança era Tiriva. É isso? Tiriva? Sei lá o que é isso. Mas diz que sei lá se é um passarinho, é um bicho que grita muito. Então eu devia ser dessas, né? Que fazia escândalo mesmo e todo mundo ouvia. Então, para você conseguir calar a boca de um bebê, não é fácil. Para conseguir deixar um bebezinho quietinho, escondidinho dentro de uma casa, é muito difícil. E a mãe de Moisés, ela enfrentou a dificuldade para que a promessa de Deus se cumprisse. Amados, quantas pessoas que estão desistindo das promessas de Deus porque simplesmente ficou difícil. E o diabo coloca na cabeça do ser humano, que o difícil é só com ele, que o difícil é só com ela, e essa é uma grande mentira do diabo, porque difícil é com qualquer um de nós. Não é mais fácil para um e menos para o outro, é igual, é difícil para todo mundo. Então aquela mulher, a mãe de Moisés, ela teve que guardar aquele menino e conseguir fazer com que ele ficasse quietinho. E lembrem, Faraó falou que o povo egípcio podia matar todos os meninos hebreus. Então, por ali na vila onde eles moravam, passavam ali os soldados, o povo do Egito. Eles estavam cercados, eles eram escravos. Qualquer um podia ir lá e entregar e falar, tem uma criança ali. Eles não te obedeceram, aquela criança ainda está viva. E aí, quando chegou nos 3 meses, que a mãe conseguiu cuidar até ali, chegou um dia em que ela falou assim, agora eu tenho que resolver isso aqui, porque senão daqui a pouco vai entrar uma tropa de soldados dentro da nossa casa e vai matar a mim, ao seu pai e aos
seus irmãos, enfim, vai matar todos. E antes que isso aconteça, então eu vou ter que dar um jeito nesse menino. E aí ela vai lá, prepara um cestinho, e com muito amor, com muito cuidado, ela betuma, passa betume, passa piche, para que não entrasse água. E eu acredito que com muito peso no coração, ela coloca aquela criança dentro daquele cesto. E eu acho que ela faz uma oração assim, né? Meu filho, até aqui a mamãe conseguiu te cuidar, até aqui a mamãe conseguiu livrar você do mal, mas a partir daqui, vai com Deus. E solta ele no rio. E eu acho que ela deu meia volta e saiu chorando, né? E aqui eu quero dar um recadinho para as mães, né? Que, como eu, às vezes, tem muita dificuldade de fazer como a mãe de Moisés fez, né? Vai com Deus, segue o seu caminho, né? Então, muitas mães sofrendo horrores por causa dos filhos, né? E alguns filhos, a minha mãe é muito dominadora, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, e é verdade, a mãe nasceu para ser assim. Então aí os filhos, né, as filhas que estão reclamando das mães, entendam, é assim, na casa de todo mundo, mãe nasceu para mandar, aleluia, oh coisa boa, se não fosse assim, acho que nós mulheres seríamos tristes, né? Então, aquela mulher, a mãe de Moisés, ela deixou ele ir, soltou no cestinho e foi embora. E ela pediu, então, para que a filha ficasse cuidando. E a menina foi ali, do lado do Nilo, olhando. E quantos aqui conhecem o Rio Nilo? No Rio Nilo tem crocodilo, certo? Tem hipopótamo, que diz que mata mais que crocodilo. E é um dos animais que mais mata ser humano, é o hipopótamo, que é um bicho violentíssimo. Então, cheio de perigos. Devia ter cobras, né? Aquelas cobras enormes que tem ali. O cestinho podia virar. Muita coisa podia acontecer. Mas a Miriam foi ali acompanhando o cestinho. E aquele cestinho foi guiado não por Miriam, mas foi guiado por Deus ou por um anjo de Deus. E aquele cestinho foi passando pelas corredeiras, foi passando pelas linhas, pelas curvas daquele Nilo, e de repente chega na frente de um lugar que seria a residência daquele bebê, que era o Palácio Real. E aí a filha do faraó está lá fora, com as suas servas, naquele calorão, tomando um banho no rio Nilo. E aí ela olha e vê, olha ali um cestinho, ô fulana, vai lá e traz ele aqui para mim que eu quero ver o que tem dentro. E aí, quando ela abre, antes dela abrir, ela já sabia que era uma criança, porque a criança estava chorando. E quando ela abre, ela diz assim, esse aqui é um dos meninos hebreus. Na hora, a mulher identificou que era um hebreu. E a ordem que o pai dela tinha dado, amados, lembra qual foi? Matem todos os meninos hebreus, as parteiras e todo o povo do Egito. Matem os meninos hebreus. Mas Moisés era uma promessa. E promessa Satanás não pode matar, aleluia. E aí então aquela mulher disse, esconda logo esse bebê, porque se o meu pai vê, ele mata. E aí as servas podiam chegar e falar assim, então é o seguinte, princesa, se você não me der isso, aquilo e aquele outro, eu vou contar para o seu pai que você está traindo a confiança dele, porque ele mandou matar e você está escondendo. Poderia ter tanta coisa acontecido ali, mas todo mundo ficou quieto. Os hebreus ficaram quietos e os egípcios ficaram quietos, aleluia. E eu quero declarar isso aqui, que em tudo aquilo que Deus já determinou sobre as nossas vidas, não tem ninguém que possa falar contra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus já disse que será com cada um de nós, será e acabou, porque é o Senhor quem disse. E toda a força do mal, todo o ataque de Satanás não terá poder contra aquilo que Deus já declarou e já determinou sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? E aí então, aquela menininha, a Miriam, muito esperta, muito rápida, né? Chega ali para a princesa e fala assim, olha, eu conheço uma hebreia. Agora eu pergunto para vocês, será que aquela princesa, estava escrito na testa dela assim, boba, né? Tipo, sem inteligência? Porque, será que ela não sabia? Eu conheço uma mulher que pode cuidar do seu bebê.
Será que aquela mulher, aquela filha do faraó, ela não desconfiou em nenhum momento que aquela mulher que ia cuidar daquele bebê era a própria mãe? Se fosse com você não ia pensar, mas será que essa mulher não é a mãe dessa criança? Né? Acho que estão querendo me enrolar. Mas tudo passou desapercebido, tudo passou tranquilo. E aí, então, ela falou, eu quero, pode chamar essa mulher aqui. E aí, então, eu não sei se ela foi até lá ou se eles levaram o menininho. E a mãe de Moisés foi amamentando e criando até o momento em que ela realmente pudesse passar ele lá para a princesa. E a princesa ainda falou assim, ó, você cuida desse menino para mim, por favor, e eu ainda te pago por isso. Gente, quando é promessa, quando é coisa de Deus, a gente até ganha financeiramente por isso. Porque a mãe, ela jamais imaginou que aquele menininho tão pequenininho ainda ia gerar recurso para ela. Além dela ir contra a lei que o faraó determinou, ele ainda pagou, porque o dinheiro da princesa vinha de quem? De quem? Porque ela não trabalhava, ela era princesa, boa vida, né? Então o dinheiro da princesa era de quem? Era do faraó. E esse faraó teve que pagar para a mãe do menino amamentar. Olha isso, não é lindo? Então Deus, Ele pega realmente as coisas malucas, as coisas que ninguém acha que há possibilidade, e Ele faz com que essas coisas se tornem completamente possíveis, atestando, batendo o martelo de que é Ele quem está agindo. E aí então a história continua, e aquele menino vai, fica com a mãe por um tempo, depois volta, e a filha do faraó adota realmente e dá o nome de Moisés, dizendo, porque ele foi tirado das águas. E aí então Moisés começa a crescer aonde? Dentro do palácio. De quem? Do homem que mandou matar. E aquele homem não viu que aquele menino era hebreu. Então, nos jantares das famílias, né, da família, imagina lá aquela mesa enorme do faraó, com todos os seus filhos e toda a família, e os convidados, e daí tinha um menininho ali sentado do lado da filha. O faraó, pelo amor de Deus, ele nem quis saber de quem que era aquele menino que apareceu no palácio. Poxa, filha, da onde que surgiu essa criança? Quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino? Meu Deus, parece que Deus cegou todo mundo. Parece que Deus ensurdeceu todo mundo. Porque aquele que seria o maior inimigo do faraó foi criado pelo faraó. Oh, misericórdia, como é que Deus faz um negócio desse? E Ele sabe que dá certo, Ele sabe que funciona. Por isso, amados, que Ele diz o tempo todo na palavra dEle, confia, confia, não duvida em nenhum momento, confia, porque se é Deus quem está fazendo, vai dar certo, mesmo que seja de uma forma completamente maluca e fora do normal que nós conhecemos. Então, aquele faraó criou o Moisés, criou o príncipe do Egito. E aí deu estudo, pagou lá as viagens de férias. Se fosse hoje em dia, ele teria os melhores carros, estudaria nas melhores faculdades, aprenderia todos os idiomas. Por quê? Porque ele era o filho da princesa, ele era neto daquele homem. E ele foi, então, muito bem criado pelo homem que mandou matar, sem ele saber. Aí, queridos, passa o tempo. E aí a gente vai ler aqui mais um pedacinho antes de nós orarmos para encerrar. Ali no capítulo 3, que virou a página aqui, no 2 ainda, a partir do versículo 11, no 2:11, diz assim, ó: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso,
procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Olha o que aconteceu aqui. Então, aquele menino cresceu ali nas mãos e no convívio com o rei, ele nunca percebeu que ele era um hebreu, nunca passou pela cabeça que aquele menino ali lideraria um povo inteiro para sair daquele lugar, que seria a maior pedra no sapato dele, nunca passou isso na cabeça dele. E aí aquele menino vai crescendo, sem saber também que ele seria tudo isso, né? Sem saber da promessa que tinha sobre a vida dele, de ser um libertador, foi vivendo a vida dele e aprendendo tudo. Aprendeu muita coisa. E aí um dia, quando ele já era adulto, ele sai para dar uma voltinha lá no Egito. E quando ele chega lá naquele campo de trabalho dos escravos, ele vê que o povo hebreu era massacrado pelo trabalho e pela maldade dos soldados ali. E aí ele fica muito brabo com aquilo, e aí ele faz aquele negocinho, né? Ele dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro, percebe que não tem ninguém olhando e vai e mata o egípcio. Mata um egípcio. Enterra naquela areia e vaza, vai embora. No outro dia ele vai lá passear de novo, achando que ninguém tinha visto o pecado dele. E aí quando ele chega e vai chamar a atenção de dois hebreus, aí agora que estavam ali discutindo, brigando, um deles vira para ele e fala assim: quem você pensa que é? Por acaso você é um líder ou um juiz sobre nós? Você quer fazer conosco aquilo que você fez com o egípcio ontem ou em algum outro dia? E aí Moisés fica desesperado, ele diz: descobriram tudo, eu preciso fugir desse lugar. E aí então aqueles homens vão e contam a Faraó, e aí então, daí somente então, o Faraó descobre que ele criou um hebreu. Eu acho que ele deve ter ficado muito bravo, não é? E aí aquele Faraó que queria ter matado aquela criança quando era criança, aquele homem quando ele era criança, então agora ele fala: já que eu não te matei quando você era criança, quando você era um bebê, eu vou te matar agora. E aí então Moisés realmente ele tem que fugir, porque aí o couro dele estava prêmio, né? Ele teve que fugir. Queridos, olha só, Deus chamou Moisés para libertar aquele povo. E ele não sabia, ele foi criado, aquilo estava dentro dele, dentro do Espírito. Você sabe onde que ficam guardadas as promessas de Deus no nosso ser? As promessas de Deus, elas ficam guardadas no nosso Espírito. E elas já estão lá desde quando estamos no ventre da nossa mãe. Amém? Você crê nisso? Deus ele não é desorganizado, Deus ele não inventa nada ali para resolver um problema, mas Deus ele faz todas as coisas com um propósito, ele sabe onde ele quer chegar. Então, quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe, ou talvez até antes disso, lá dentro do nosso espírito, Deus ele já sabe, ele já entregou aquilo que nós precisamos. Depois, com o tempo, essas coisas elas vão surgindo, elas vão aparecendo. Quando eu era criança, nós morávamos num terreno bem grande, lá no Boqueirão, lá na Rua das Carmelitas, no Boqueirão. E aí era um terreno dos meus avós. E aí moravam eles, daí tinha a nossa casa, tinha a casa de uma outra tia e tinha mais uma casa de uns outros parentes lá. E aquela criançada se criou tudo junto ali, correndo, brincando, todo mundo indo para a mesma escola, né? Era uma festa, era muito bom, era muito gostoso. E na frente da nossa casa, desse terreno, tinha uma igreja. E o nome dessa igreja era Fonte de Vida. E era o pastor, era Azumira, e ele, como é que era o nome dele? Cúnico, pastor Cúnico, e a pastora Zulmira, que não falavam pastora na época, né? E eles eram muito de Deus, assim. E aí, quando eles faziam alguma festa lá para o Dia das Crianças, ou alguma atividade, eles sempre convidavam a vizinhança. Mas a nossa família era muito católica, daquelas que odiava crente. Olha só, né? Quando Deus chama para ser, não adianta. Ó, eu odiava crente, hoje eu sou pastora, misericórdia, não é? Então, o diabo também tentou tirar da minha vida a promessa que Deus me deu. Ele também tentou matar, também tentou roubar. Só que hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu prego a palavra de Deus. Então, ele não conseguiu apagar com a promessa, não é? E aí, quando aqueles dois pastores convidavam, a gente ia lá, porque tinha lanche, tinha doce, e toda criança gosta, não é? De um docinho, de um lanchinho. E eu lembro isso, eu era bem pequena, era criança,
E nós íamos, todos nós. A minha mãe, ela mandava a minha mãe, a tia, né? Porque os homens saíam trabalhar e as mães ficavam ali cuidando da criançada. E era uma turma. E aí eu lembro que elas mandavam a gente para a igreja. Vamos lá, né? Tipo, deixa eu sossegar daqui, vamos lá. E elas não iam, só a gente ia, a criançada. E eu lembro muito bem, pequenininha, aquela irmã Zumira e o pastor Cúnico, eles passavam e eles oravam com imposição de mãos sobre as nossas cabecinhas ali. E graças a Deus era uma igreja, porque podia ser um centro espírita, não é verdade? Você já pensou nisso? Quantas crianças que acontece? E aí vem lá e fazem a mesma coisa, mas glória a Deus, eram pastores cheios do Espírito Santo que profetizaram muitas coisas sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, dos meus primos, de todos nós que estávamos ali, de toda aquela criançada naquela rua. E eu lembro algumas vezes aquela mulher chegar, depois, quando eu era mais velha, eu continuei indo lá algumas vezes, principalmente depois que eu me converti, aí eles me convidavam para eu pregar lá naquela igreja, então tem uma história muito bonita aí. E aí eu lembro daquela irmã, muitas vezes ela chegava e falava para mim o que Deus estava entregando nas minhas mãos, né? E muita coisa bonita que ela falava, e eu sempre guardei aquilo no coração, né? Olha quanta coisa boa Deus está falando para mim. E aí, quando eu ia ler a Bíblia, que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tive muita fome da palavra de Deus, muita sede mesmo de aprender. Então, eu peguei e comecei a ler, e eu li a Bíblia inteira. E aí, aquelas palavras saltavam e eu recebia aquilo. E eu entendia que Deus estava falando comigo. E aí, eu lembrava das coisas que aquela mulher me falava. E eu, olha, está aqui, é isso aqui. E aí, Deus confirmava. E aí, Ele foi gerando em mim o desejo de ver as suas promessas se cumprindo na minha vida. Amém? Então, queridos, Deus, Ele faz isso com cada um de nós. Ele gera em nosso ser o desejo de vermos Deus agindo através das nossas vidas. O que significa uma promessa de Deus? Significa mostrarmos ao mundo que Deus é Deus, aleluia! É mostrarmos às pessoas que há esperança, que há um Deus que ouve, que responde, que fala muito antes de nós pensarmos nele. Ele já estava falando, ele já estava determinando, e que agora chegou a hora então de que tudo aquilo que ele falou que acontecerá através da minha vida, então ninguém poderá resistir, porque acontecerá em nome de Jesus. Então, muitas palavras, né? E nem todas elas se cumpriram ainda. Por quê? Porque existe um tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam. Eu sempre orei e desejei que os meus pais estivessem comigo na igreja, porque a gente sempre foi de igreja diferente. E faz, acho que uns 4 anos, né? 4 anos que eles têm estado com a gente, né? Na mesma igreja, congregando com a gente. E aí hoje, antes, né? A semana passada já, eu falei, vou convidar os 2 para irem comigo lá na Mauá. E aí eles aceitaram. Hoje, eles estarem aqui participando, isso é um testemunho que eu estou contando para vocês. Hoje, os 2 estarem aqui participando comigo desse culto é cumprimento de uma promessa. Não é simples? Não parece algo simples? Mas não era no passado. Mas hoje se tornou comum. Nós estamos caminhando juntos, mas não era assim. Mas era uma promessa. Mas levou quantos anos para que ela se cumprisse? Hoje ela está se cumprindo. E aí a gente então conta como um testemunho, né, para a glória do Senhor. E aí, queridos, voltando aqui para a história então de Moisés, veja, ele recebeu algo de Deus, Deus deu algo para ele depois, a gente não vai continuar aqui na história, mas a gente sabe que Deus chamou, falou lá através da sarça ardente, e foi compartilhando com Moisés quais eram os planos de Deus, quais eram os propósitos de Deus com Moisés, e Moisés não queria que aquilo acontecesse, né? Ele tentou negociar com Deus, tentou convencer Deus de colocar outra pessoa, mas Deus foi firme, e Deus disse, não, é você, Moisés, é você. E aí, queridos, eu quero também declarar essa palavra aqui. Quantas coisas Deus tem falado conosco, quantas promessas, quantos desejos de Deus Ele tem falado conosco, e muitos têm feito como Moisés, chama outro, Senhor, fala com outro, Senhor, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo, ou eu sou muito ocupado, ou os meus sonhos são outros.
Amados, não tem sonho melhor do que viver o sonho de Deus, não é? Qual é o melhor sonho que nós podemos viver? É o sonho de Deus. Mas por que então que o povo de Deus, tantos irmãos e irmãs, resistem tanto ao chamado de Deus, às suas promessas, a tudo aquilo que Ele tem falado? Por que tantas pessoas resistem tanto, negociando com Deus, assim como Moisés, e dizendo: Deus, coloca outro, chama outro, pede para outro, para outra? Porque eu, na verdade, não quero fazer isso aí que o Senhor está falando. Eu quero fazer outras coisas. E aí tem pessoas que passam uma vida inteira esperando em Deus que outras promessas que a própria pessoa fez para ela mesma se cumpram, sem querer que as promessas de Deus se cumpram na vida dela. Então, está perto de voltar. E eu quero que o mundo saiba que existe um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que faz milagres, um Deus que não se esquece daqueles que o amam, daqueles que o temem, um Deus que está vivo e que está cuidando do seu povo, aleluia! Então, queridos, por isso é muito importante nós olharmos para Deus e pedirmos: Espírito Santo de Deus. Para aqueles que ainda não sabem, porque muitos podem já saber, mas pode ser que alguns ainda não saibam, ou ainda não entenderam. Então, chegou um momento, chegou o tempo, e eu estou falando aqui de tempo de Deus, de mover de Deus na terra. Chegou um tempo onde nós temos que falar com Deus: revela o que o Senhor já colocou dentro do meu espírito, desde quando eu era um bebê, desde quando eu não sabia de nada. Aleluia! Sabe, isso é muito precioso, isso é muito lindo. Deus, Ele sabe que a gente pode dar errado. Deus, Ele sabe que a gente pode fazer tudo o contrário daquilo que Ele gostaria que fizéssemos. Mas Ele ainda quer usar as nossas vidas. Ele ainda quer derramar no nosso coração, no nosso espírito. Ele ainda derrama e continuará derramando. Você é meu amado. Você é minha amada, eu te amo, eu te adoro, eu te amo, eu te perdoo, eu não desisto de você, é com você que eu vou cumprir isso, aquilo e aquele outro. Eu não quero levantar outro, eu quero que seja você. Deus falando assim com a gente. Você acha que nós merecemos isso? Alguém aqui acha que Deus, qualquer um aqui merece que Deus fique insistindo conosco? Quem somos nós? Homens e mulheres, pecadores. Nós pecamos o tempo todo, a gente tem que pedir perdão para Deus o tempo todo, não é mesmo? Nos pensamentos, a gente tem que estar em comunhão com Deus, para não viver uma vida de pecados. E ainda assim, Deus fala assim: olha, vamos resolver esse negócio aqui. Vamos resolver isso aqui, porque eu não desisto. Eu quero que você cumpra as minhas promessas. Ah, meu Deus. Nós queremos que Deus cumpra com as suas promessas. E Deus está falando assim: eu quero que você cumpra. Eu quero que você realize. Quero o que Ele disse para Moisés. Moisés, é você que vai fazer. Eu prometi para o povo um libertador. Eu prometi, e é você que vai fazer isso. E Moisés falou: não, Deus, faz no Senhor. E Deus está dizendo assim: eu já abençoei. Agora é você que segue, porque você já tem a bênção e você já tem a conquista, em nome de Jesus. Amém, amados? Era essa a palavra que eu tinha no meu coração para compartilhar com vocês. E eu quero orar com vocês agora. Eu vou orar aqui, pastor Jefferson, e depois você, né, faz aí. Se você puder ficar em pé, eu convido você a ficar em pé. Senhor Jesus, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão perfeito. Jesus, hoje, parece que o Senhor está ficando cada vez mais lindo. Parece que quanto mais o tempo passa, parece que quanto mais difícil fica, o Senhor se mostra cada vez mais belo, cada vez mais lindo, cada vez mais perdoador, cada vez mais junto, cada vez mais operante e operador de milagres, de maravilhas. Oh, Senhor Jesus, quanto mais Satanás oprime, quanto mais o inferno se levanta, quanto mais a maldade faz as suas maldades, mais o
o Senhor se mostra Deus, mas o Senhor se mostra lindo, maravilhoso. E aqui nós estamos, aí muitos irmãos e irmãs que adoram ao Senhor, que creem no Senhor como o único Deus, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. Se você ainda não dedicou a sua vida ao Senhor, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça agora. O que você está esperando? Você está esperando que tudo se acabe, para daí depois então você falar: meu Deus, por que eu não aceitei Jesus? Não, o momento de receber Jesus é hoje, é agora. Então, se há alguém aqui que ainda não recebeu esse amor sobrenatural, esse poder sobrenatural que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, fala isso com Ele agora. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero a Ti, eu quero a Ti. Me recebe como Tua filha, me recebe como Teu filho. Eu quero o Senhor na minha vida como Salvador, como Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, o Senhor quer curar nessa noite. O Senhor quer curar, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, desperta o nosso espírito, que é o lugar onde estão as promessas reais, as promessas verdadeiras. Todas as promessas que o Senhor já fez a cada um de nós estão guardadas em nosso espírito. Traz revelação até enquanto estamos dormindo, e que sejamos cheios de ousadia, de coragem, e vivamos o que o Senhor nos chamou para viver, com ousadia, com graça, com intrepidez. Oh, vem, 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 Espírito Santo. Enche, enche, enche essa casa. Enche, enche cada um de nós. Oh Jesus, Jesus, vivemos dias em que o Senhor quer se mostrar ao mundo como o único Deus, como o único Deus. Outros já passaram, outros já se foram, mas hoje é o nosso tempo, hoje é a nossa vez, hoje é a nossa vez. É agora que o Senhor quer responder, é agora que o Senhor quer fazer, porque Ele nos ama e porque Ele ama o mundo inteiro, e o mundo precisa ver homens e mulheres de Deus que confiam no Senhor, que recebem do Senhor, que o Senhor cuida, livra e protege e responde, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, toca cada coração, cada vida, porque cada um de nós é dependente do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, obrigada Espírito Santo. Eu ainda sinto no meu coração que Deus, Ele quer chacoalhar aqui algumas pessoas por causa do amor dEle. Tem pessoas que ainda não sentiram o transbordar do amor de Deus, e Ele está dizendo: eu quero transbordar na sua vida. Só diga: eis-me aqui, Senhor. Só diga: sim, Senhor. Só diga isso. Não é complicado, não é impossível. Ele só quer se derramar em amor em cada um de nós, em cada um de nós. Obrigada, obrigada, Pai. Que o Senhor complete a Tua boa, agradável e perfeita vontade na vida de cada um de nós, porque o Senhor é extraordinário. O Senhor é extraordinário. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé,
importa o que você faça, se você acha que é bom, não é pela tua bondade. Se você acha que é fraco, que você não tem nada para oferecer, não é por isso. Deus simplesmente Ele te ama, por conta da graça dEle, graça a favor não merecido. Pastora Cláudia, obrigado. Talvez você não saiba, mas você e o pastor Cartacho foram fundamentais na nossa vida. Caminhamos com eles um ano e quando chegamos lá estávamos destruídos. Não acreditávamos mais nas promessas que um dia Deus tinha colocado na nossa vida. A dor era maior do que a voz do Espírito Santo dizendo que Deus tinha algo para a nossa vida, e que a nossa história não tinha acabado, e que o nosso ministério ainda tinha muita coisa. E vocês caminharam conosco, nos amaram, e foi um tempo onde Deus restabeleceu o propósito dele na nossa vida, nos fortalecemos. Desculpa, porque na hora que a gente estava forte, a gente deu tchau e viemos para cá. Porque Deus tinha um propósito na nossa vida neste lugar, e só está sendo possível por conta do tempo que passamos lá com vocês. Foi um tempo especial, tempo onde lembramos da promessa que Deus tinha sobre a minha vida, sobre a vida da Helenita, da nossa família. Muito obrigado, por essa palavra de hoje, que complementou um pouco mais na nossa vida, na nossa história. Deus é um Deus de promessas, e Ele tem cada dia nos fortalecido mais. Ele quer fazer da tua história uma história diferente, sempre. Ele nunca desiste daquilo que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Se porventura você tem algum objeto ainda que representa a tua causa, queria que você trouxesse ainda à mesa, dá tempo, nós vamos estar orando e abençoando. Uma peça de roupa, algo que representa alguém que não pode estar aqui, nós vamos estar intercedendo e pedindo a bênção do Senhor sobre cada objeto representando uma vida ou uma causa, em nome de Jesus. Amém? Queria que a igreja estendesse suas mãos para frente também. E aí vamos orar. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, e todos nós somos justos por conta que o sangue de Jesus tem nos justificado. E quando levantamos a nossa voz em oração, Deus tem nos ouvido. Amém? Deus, a sua presença, Pai, nós te louvamos, Pai, por cada objeto representado aqui, por cada pessoa que trouxe, porque isso é um ato de fé. E sabemos que o Senhor nos ouve pela nossa fé. Quando exercemos a nossa fé e o nosso ato de fé, Pai, de crermos que o Senhor tem nos ouvido, que o Senhor tem poder para mudar a nossa história, ou para alcançar pessoas. Pai, aqui há objetos que representam pessoas, representam causas, Pai, fotos que representam famílias. Nós não temos todo o entendimento e nem sabemos o que acontece com cada um que está sendo representado, mas o Teu Espírito Santo sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor está em todos os lugares, e nós intercedemos agora em amor, pedindo a sua bênção por cada pessoa que precisa de uma libertação, precisa de uma cura, precisa de uma porta aberta de um emprego, Pai, precisa de uma mudança de vida, e nós intercedemos como igreja em amor, Pai, por esses objetos representando cada pessoa. Pai, chave de casa, chave de carro, representando, Pai, uma aquisição, representando talvez a busca do seu lar, da sua casa própria, ou a busca, Pai, que a sua família possa se render ao Senhor Jesus. E nós colocamos todos eles agora, em nome de Jesus, na Tua presença, para que o Senhor alcance, para que o Senhor possa estar visitando cada pessoa, Pai, e suprindo toda a necessidade que temos colocado diante do Senhor. Pai, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor se faça presente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Steve.
Amém, que gostoso, né? Que bênção. Acredite, irmãos, você passou as 2 melhores horas da sua vida nesse lugar. Eu sei que você poderia estar em outro lugar, eu poderia também, como tantos estão em outros lugares, tentando se abastecer de algo, né? Mas nós, no primeiro dia da semana, que é hoje, estamos na presença do Deus Altíssimo, rendendo a Ele graças, glorificando e entregando então a semana, nesse primeiro dia da semana, entregando a Ele o restante da semana, que eu tenho certeza, será uma semana abençoada, será uma semana vitoriosa, porque você veio, ouviu a voz do Senhor e o Espírito Santo de Deus vai agir na sua vida em cima dessas palavras de promessas de Deus para as nossas vidas. Também fica aqui o meu agradecimento, pastora Cláudia, irmão Antônio, irmã Palmira, Deus abençoe, muito obrigado por virem também. Um abraço ao Daniel também. É algo tremendo quando os irmãos vivem em união. Que bom seria se não tivéssemos placas de igreja, né? Mas enfim, nós estamos unidos em nome de Jesus. Não esqueça, igreja, de nessa semana colocar nas suas orações a vida da família Cartacho. São bênção, ela dispôs desse tempo para vir aqui e você deve, no meu ponto de vista, orar por ela, colocar a família deles na presença de Deus quando orar nesta semana. Amém, queridos? Ao final do culto, a Elisiane está lá também, para aqueles que não deram o nome, para dar um nomezinho também. Estenda as tuas mãos em direção à sua casa. Lembre quem ficou na sua casa, talvez alguém ficou lá, e nós vamos orar e nos despedir em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite maravilhosa na tua presença. Obrigado pelo privilégio, Deus, que temos de estarmos em um país livre e podermos adorar o seu nome livremente. Rogamos que permaneça assim, ó Deus, até o teu tempo chegar, que nós possamos levantar as mãos nas congregações do Brasil inteiro e proclamarmos o teu nome, Senhor. Obrigado, e nós já nesse momento também oramos, ó Deus, pela nossa nação brasileira. Hoje foi um dia de eleição, o Senhor sabe disso, e nós não sabemos os resultados, nenhum deles até agora, mas nós declaramos e reafirmamos que sabemos que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso. Tu sempre será o nosso governador. Leve-nos para os nossos lares agora, Senhor, guardados, protegidos pelas tuas poderosas mãos, ó Deus, livrando-nos de todo e qualquer mal, de todo ataque maligno, em nome de Jesus. Que ao chegarmos na nossa casa, as pessoas que lá ficaram sejam abençoadas quando nós colocarmos os pés dentro do nosso lar. Levemos essa bênção que recebemos e transbordemos dentro da nossa casa. E essa semana que começa hoje, semana, Senhor, profissional, que começa amanhã, nós também entregamos em tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos guie e para que o teu Espírito Santo esteja nos lembrando durante toda a semana que o Senhor é um Deus de promessa, que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas e que move o céu e move a terra para que as tuas promessas se cumpram. Nós declaramos aqui, Senhor, que essa semana será uma semana de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com as nossas famílias e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente o seu parente aí, em nome de